pessoal, tudo bem? O meu nome é Eloá e eu tô aqui, dessa vez eu trouxe o Gabi e o Enzo Akira no nosso podcast, Uma Poesia por Sorriso. Hoje, como muitos de vocês pediram, a gente vai selecionar os seus poemas, poesias, comentários, opiniões, tudo lá no nosso Twitter. Se você não segue, por favor sigam, é Uma Poesia por Sorriso. Lembre então, né, quando vocês estiverem mandando lá, a gente está subindo uma hashtag, que é mais uma poesia, e a gente vai analisar os poemas que a gente vai selecionar. Bom dia, gente. É uma honra estarem com vocês aqui novamente, de verdade. E pelo que eu tô vendo aqui na tela, o pessoal já tá postando, então vamos começar a ver? Oi, bom dia, gente. Enzo aqui. Então, eu tô vendo aqui umas poesias legais já vou separar pra gente ler. E quero ver se hoje vai render, hein? Mas lembra de mandar com a hashtag, gente, senão a gente não vai conseguir ver, tá? Porque a gente tá todo mundo aberto aqui com a hashtag na tela do PC. Nossa, gente, vocês estão mandando muito. Vocês já separaram algum? Eu não vi nenhuma poesia, na realidade, mas eu vi um comentário que eu achei, assim, bem bonito. Calma aí, que eu vou ler pra vocês. Oi, tudo bem? Me chamo Lucas, sou da favela Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, comecei a gostar de poesias e seus tipos. Ultimamente, ando lendo muitos poemas marginais e sobre a sua história. Mas ele não anexou nenhum poema e não mandou mais nada. Por enquanto é só isso mesmo. Pô, eu achei legal aí, velho. O Lucas aí tá pelo menos... Acho que ele acompanha a gente, né, por conta disso. Ou não sei se ele começou a gostar de poesia por conta da gente, mas eu fico feliz de tá acompanhando a gente, viu, Lucas? Pode mandar aí a sua poesia que eu quero ver aí, tá? Todo mundo aqui tá ansioso. E beleza, eu tô vendo aqui, gente, ó, tem uma poesia, a Maria Vitória, ela mandou uma poesia, e aparentemente aqui é do Pedro Salomão, tá? Eu vou ler aqui a poesia que ela mandou, a gente pode falar um pouquinho, tá? Saindo de uma fase e entrando em outra, é sempre difícil no começo, dá um medo, mas é assim mesmo. Daqui a um tempo, você vai estar lidando de boa com essa nova fase da sua vida. Vai conhecer essa nova versão de você e se apaixonar por ela. Eu achei essa poesia excelente. Desculpa cortar, assim, mas o Lucas acabou de ver a poesia dele. Quem que vai ler? Quem que vai fazer as honras? Ai, gente, eu faço as honras. Então, ó, ele mandou o poema Receitas, né? Receita. Ok, então aqui a gente tem os ingredientes. 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos, 2 canções dos Beatles. Modo de preparar: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações, as esperanças perdidas, corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles. O mesmo processo usando os sonhos eróticos, mas dessa vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver parte do sangue. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Nossa, gente, mas que poema legal, né? Isso me lembra... Nossa, o Lucas falou pra gente, mas eu já esqueci. Como é que é? É aquele que ele não pode ser encaixado em nenhuma escola literária, porque eram jovens. Como é que é? Ai, esqueci o nome. Poesia marginal. Se eu não me engano, esse tipo de poesia surgiu na década de 70, 80, por aí. Ganhou muita popularidade durante a ditadura militar, não é? Já passou bastante sobre isso. Então, justamente, gente, eu acompanho bastante o cenário da poesia marginal e eu gosto bastante, mas eu queria fazer só um adendo aqui. A Elo achou legal o poema, ela falou legal de uma maneira meio... Ai, que legal, né, gente? Porque, caraca, que poema forte, né, gente? Pelo amor de Deus, é um poema com várias críticas e eu fiquei realmente, assim, embasbacado.
tá? Eu não tinha lido este antes, mas agora eu vou estudar ele, vou ver outras coisas que eu achei excelente. Ele fala justamente, né, contra a cultura. Ele é um poema contracultural, tá? E é uma característica muito presente no movimento literário da poesia marginal, porque ele surgiu na época da ditadura, né, gente? Então, eram pessoas jovens, né? Eram os jovens da época que se expressavam, né? Obviamente contra a ditadura, contra os militares, e contra a censura, né? Então eu adoro aqui, excelente. Não sei se vocês têm alguma coisa. Faz sentido, né? Porque nesse lance da ditadura e tal, porque eu imagino que os poetas marginais, eles utilizam a poesia como uma forma de protesto, resistência. E pelo menos pelo que eu pude ver nesse pequeno poema e pelo que o Japa explicou, abordam mais temas sociais, políticos, né, e culturais. E nesse lance de erotismo e tal, e da linguagem, como o Japa mesmo disse, que é uma linguagem forte, deve ser uma linguagem direta, provocativa, bem certeira, né, assim, é uma coisa que marca mesmo. Eu adoro a temática que eles usam, assim, tipo, essa temática mais cotidiana, assim, mais erótica, mas, tipo, eles colocam sarcasmo, humor, ironia, tem muitos que tem palavrões, gírias, e, tipo, eles se recusavam, né, eles se recusavam a qualquer modelo literário, qualquer forma, porque eles acreditavam que eles não se encaixavam em nenhuma escola ou tradição, tanto que isso é muito marcante, assim, uma característica muito marcante deles, entendeu? Por isso eu acho que esse movimento, assim, ele foi dito marginal, porque ele acabou absorvendo o grito silenciado pela ditadura militar por meio da união de diversos artistas, agitadores culturais, educadores, professores. Foi punk esse movimento, gente. E falando assim, nessa junção, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, tanto vocês aí no Twitter, pessoal que tá ouvindo a gente, quanto já pelo ar. Mas os poetas, eles se autopublicavam, não é? Eles produziam, distribuíam seus próprios livros. Como é que é o nome? Em tiragens, em pequenas tiragens, não é uma coisa assim? Sim, sim. Esses poemas, né, eles são muito marcados por justamente eles serem pequenos, né? E porque, assim, gente, imagina, você tá lá numa ditadura, né, que você não podia falar um ai, não podia falar nada, você não podia, sei lá, se alguém te denunciasse, falasse qualquer coisa, você já era interrogado, né, entre aspas, porque você era torturado, enfim. Poucas coisas já te faziam um crime gigantesco, né? E assim, esses caras tinham que ser cuidadosos na hora de expor sua opinião e espalhar sua arte. Então eles faziam isso em pequenos papeizinhos e tal, e iam distribuindo isso, né? E geralmente esses poemas eles são marcados por serem pequenos mesmo. Então assim, uns 8 a 10 ali versos, né? E vocês conhecem algum artista assim? Eu conheço um por nome, mas não tenho nenhum poema dele assim, nada na minha cabeça, que é o Casaco. Eu acho que é um nome só tão aleatório, sabe? Que ficou Casaco. Eu conheço ele escreveu muito sobre amor e principalmente política, mas a minha favorita, assim, tipo, escritora de poesia marginal, sem dúvidas, é a Ana Cristina César, porque ela foi uma das vozes mais importantes para a poesia marginal. Ela escrevia uma poesia totalmente intimista, tipo, ela explorava questões existenciais, emocionais, principalmente a sua sensibilidade. Nossa, é uma leitura, assim, maravilhosa, maravilhosa. E você, Japa, você tem algum? Então, eu ia concordar com a Eloá, eu gosto muito da Ana Cristina, mas assim, eu vou ser aí o chato, né? O meu preferido realmente é o Chacal, tá? É o pseudônimo mesmo pro nome dele, né? Que é Ricardo Carvalho Duarte. Tá? E ele é considerado um dos principais expoentes da poesia marginal, tá? A obra dele é marcada muito, gente, pela linguagem coloquial, pelo humor ácido e pela visão irônica da sociedade, entende? Então, assim, eu vou ler aqui um poema dele
aqui pra vocês, e vocês vão ver que realmente é uma coisa assim, eu gosto muito porque ele brinca muito com os versos, né? Por exemplo, eu vou ler um deles aqui, tá? Reclame é o nome do poema, tá? Ele começa assim: se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforme o mundo. Ótica olho vivo, agradece a preferência. Eu não sei se vocês conseguiram pegar assim, mas a maneira que ele brinca com os verbos com os versos e com as vírgulas, eu achei extremamente, de verdade, muito bom. Eu acho muito bom. Enquanto você estava falando, eu dei uma pesquisada aqui, só porque eu acho que a gente acabou falando um pouco demais. E eu peguei um poema da Ana Cristina, já que vocês falaram tão bem dela. E eu gostaria de fechar o podcast com essa leitura, pode ser? Pode. Claro. O nome é Soneto. Pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã, e ainda mais se sou eu. Que uso viés para amar, e finjo fingir que finjo. Adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Pergunto aqui aos meus senhores, quem é a loura donzela, que se chama Ana Cristina, e que se diz ser alguém, é um fenômeno humor ou é um lapso sutil? É bem do que a Eloá falou mesmo, né? Uma coisa mais romântica, assim. Totalmente provocante, intuitiva, nossa, incrível, gente, nossa. Uma questão bem existencial, né? Com esse finjo, fingir que finjo, adorar o fingimento. Se sou sã, se sou louca. É muito legal, porque a poesia marginal, ela era muito escrita por jovens. Então, é uma linguagem muito... Eles usavam uma linguagem muito atual e é maravilhoso. Por isso que esse movimento é tão bom, tão... Nossa, gente, acho que a gente devia organizar outro podcast só pra isso. Outro episódio, senão a gente vai ficar se alongando muito. E a gente não vai conseguir nenhum. E eu acredito que esse tipo de poesia tenha deixado um legado, né? Tipo, um legado importante na literatura brasileira. Sim, claro. Ele influencia até hoje. Tipo, as poesias que a gente tem não deixam de ser influência de outros movimentos que já teve. Não só, tipo, de poesia marginal, mas como outra também escola literária. Acho que cada movimento artístico que passou, ele acaba deixando um legado. Uns são mais presentes que os outros, mas mesmo assim eles ainda deixam um legado, uma história, uma contracultura. Maravilhoso. Justamente, né? Esse é o movimento principal ali das poesias contra a ditadura. Então, com certeza, né? Ele vai deixar uma marca gigantesca aí para a literatura brasileira. E deixou mesmo. É interessante, né, ver que tudo isso que eles lutavam, né, que nem eu tô lendo aqui, que eles queriam uma leitura livre, fora dos padrões, escrever aquilo que eles queriam, sem se prender a um tema específico, algo que agrade a todos. Busca pela liberdade, né? É interessante a gente ver hoje em dia, como a gente já tá falando, realmente as marcas que deixou. Ler poemas hoje que você vê que não tem, por exemplo, não tem rimas, são focados no ser, focados na questão sentimental, realmente em crises existenciais, assim, por exemplo, como a Ana. E você vê, né, as semelhanças, você vê todo realmente esse legado, isso fica bem explícito, né? Essa é a palavra que eu tava procurando esse tempo todo. É algo bem explícito, assim. E quando você pega pra ler, você pega pra pesquisar, você vê onde ele nasceu, fica melhor, né? De verdade, assim, só melhora tudo, porque faz muito mais sentido, né? Mas enfim, como vocês estavam falando, a gente tá sem tempo e novamente eu agradeço muito por ter sido convidado aqui hoje, mais uma vez, né? E eu espero poder fazer parte desse podcast maravilhoso em outros episódios. Inclusive, um novo sobre poesia marginal. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse podcast Poesia Marginal, não esqueçam de compartilhar. A gente tá aqui no Spotify, no YouTube. A gente também, não esqueçam de seguir a gente em outras plataformas. Se vocês gostaram desse podcast de Poesia Marginal, que a gente acabou fazendo, a gente pode fazer um Poesia Marginal parte 2.
explicando realmente a história da poesia marginal. Então, mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Agradeço vocês que escutaram a gente até aqui. E é isso, até o próximo episódio de Uma Poesia por Sorriso.